Então bora pro show, eu sou o professor Éder Bento e hoje a gente vai falar sobre a Terra, a constituição da Terra. Do que a Terra é formada? Se liga. Galerinha, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês um mapa mental aqui na minha tela, acompanha comigo. A gente vai falar sobre a Terra, analisando ela por dentro e por fora. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Hoje, a gente vai estar falando sobre a parte 1, que é relacionada à geosfera. E a próxima aula, na semana que vem, vai ser relacionado à atmosfera, tá bom? A gente vai estudar separadamente para ficar mais fácil de compreender. Legal? Então vamos lá, vamos começar então a Terra por dentro e por fora, falando dela por dentro, que é a geosfera, tá? Então o que é a geosfera? É a estrutura interna da Terra. A estrutura interna da Terra, o nosso planeta, ela é dividida em 3 camadas, tá bom? É composta por 3 camadas, como você está vendo nessa figura aí. Essas 3 camadas são crosta terrestre, também conhecido como litosfera, o manto e o núcleo. Vamos estudar um pouquinho sobre cada um desses itens aqui, tem muita coisa bacana pra gente falar, então se liga. Primeiro a gente vai falar sobre a crosta terrestre, a litosfera, tá? A litosfera é onde se localiza os continentes e os oceanos, é onde a gente vive aí, né? É a camada mais superficial, mais fina da nossa Terra. De todas as camadas, ela é a mais fina porque ela está entre 25 até 80 quilômetros de espessura, é a camada da crosta terrestre. Para você ter uma ideia, tanto que ela é fina em comparação com o raio total da Terra, a espessura total, né, medindo o raio, que é do núcleo da Terra, lá no centro da Terra, até a superfície, a gente tem um raio de 6.371 quilômetros. Esse é o raio da Terra. Então, só 25 a 80 quilômetros, região mais fina 25, região mais espessa 80 quilômetros, é uma parte muito fina comparado a 6.000, quase 6.400 quilômetros de espessura. A crosta terrestre é formada, é constituída por rochas. E o que é rocha? São agregados de minerais formados por diversos compostos ou elementos químicos, como silício, magnésio, alumínio, ouro, ferro e etc, tá? Então tem um monte de composto de metal, tem um monte de metal, de elementos químicos que compõem a rocha. A gente vai voltar a estudar isso mais pra frente, estudar os tipos de rocha, formação de rochas, solo, etc, tá? A gente não vai entrar muito, aprofundar muito nesses pontos aqui não. Beleza, a crosta terrestre também pode ser dividida em 2 partes. A crosta continental, que tem a ver com os continentes, ela é a parte mais espessa chega a 80 quilômetros e é basicamente formada por rochas graníticas. A gente vai estudar os tipos de rocha mais para frente, como eu disse. A gente tem também a crosta oceânica. A oceânica tem a ver com a parte da crosta terrestre onde estão os oceanos. Aqui a gente consegue encontrar a espessura mais fina, tá bom? Os lugares mais finos são, em média, aí, 5 a 10 quilômetros de espessura da crosta oceânica. E, de forma majoritária, a gente tem rochas basálticas formando a crosta oceânica. Você vai entender por quê quando a gente for estudar tipos de rocha, ok? Legal! Outro aspecto importante que a gente tem que comentar em relação à crosta terrestre é que ela é formada por o que a gente chama de placas tectônicas. O que são placas tectônicas? Placas tectônicas são blocos gigantescos, imensos de rochas. São sobre essas placas tectônicas que estão os continentes, que estão os oceanos, que é onde a gente vive. Então é como se fosse um grande quebra-cabeça, a crosta terrestre, e cada peça é uma placa tectônica. Então aí na figura, nesse mapa, você está vendo as diversas placas tectônicas que a gente tem. Você não precisa saber os nomes de cor de cada uma dessas placas. O que eu preciso que você entenda é que essas placas, elas se movimentam sobre o manto da Terra, o manto terrestre. Eles se movimentam e você, mais pra frente, eu vou explicar o porquê que elas se movimentam, mas é como se elas estivessem à deriva, elas estivessem em cima, flutuando em cima do manto da Terra, e elas se movimentam de acordo com o movimento do manto. Então esse movimento do manto terrestre ocasiona o seguinte: formação de montanhas, tá? Então as montanhas que você vê com a movimentação dessas placas tectônicas, mas além disso existe uma outra consequência do movimento das placas tectônicas, que são os terremotos. Então olha só, aqui tem um videozinho rápido, dá uma olhadinha nesse vídeo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, se liga, vou aumentar aqui para vocês verem. Olha o que acontece quando um terremoto atinge algum local. Olha isso. E são imagens reais, tá, pessoal? São imagens de
terremotos acontecendo em diversos lugares do mundo. Então, isso é terremoto, tá? Terremoto, então, na verdade, por causa do movimento das placas tectônicas, ocorre esse tipo de desastre, tá bom? E a gente vai entender os tipos de movimentos. Já vamos lá, ó. Vamos para esses movimentos. Depois a gente volta nos outros itens, tá? Então, terremoto acontece por causa de movimentos das placas tectônicas. Mas vamos entender o negócio, ó. Você viu no mapa, vou voltar o mapa aí na tela, esse mapa aí mostrando as placas tectônicas. Para cada placa existe um limite, existe uma fronteira entre uma placa e outra placa tectônica. Então esses limites de placas tectônicas, eles são classificados em 3 tipos. Eu tenho um limite divergente, limites transformantes e limites convergentes. Vamos entender um pouquinho sobre cada um deles. O limite divergente é aquele que acontece quando entre duas placas ocorre um movimento de distanciamento, de separação. Aonde que acontece esse tipo de movimento? Quando você tem a placa norte-americana e a placa euroasiática, e aqui na foto você está vendo um lugar, né, uma imagem no fundo do mar, próximo à Islândia. Lá ocorre o encontro entre as placas norte-americana e euroasiática, e ali está ocorrendo uma separação entre as placas, ou seja, ali tem um limite divergente. Então vai dando essas fissuras aí, ó, vai separando. Legal? Um outro tipo de movimento é o movimento de deslizamento lateral, que acontece nos limites transformantes. Nesse tipo de movimento de deslizamento lateral é onde acontece a maior quantidade de terremotos, em movimento de deslizamento lateral. Exemplo, a falha de San Andreas, que você está vendo aí na imagem, um limite transformante entre duas placas, ali perto da Califórnia, nos Estados Unidos, naquela região. Então ali já aconteceu um grande terremoto que devastou a cidade de São Francisco, e ali tem um tipo de movimento de deslizamento lateral. Em outros lugares do mundo também tem esse tipo, é um exemplo. E um outro tipo de movimento que a gente tem é o movimento de choque, que é o que a gente tem de limite convergentes. Esse tipo de movimento de choque é o que geralmente ocasiona alguns terremotos, mas principalmente é o que gera formação de ilhas, formação de vulcão, formação de montanhas, é onde ocorre esse tipo de movimento aqui. Um grande exemplo é esse que você está vendo na imagem aí, Cordilheira dos Andes, na região do Chile ali, é um grande exemplo de limites convergentes de placas tectônicas. Legal? Voltando aqui então, terremotos, agora vamos falar sobre vulcões. Deixa eu esconder esse aqui. Vulcões, então, acontecem em regiões, né, próximas de limites de placas tectônicas, e ali ocorre o que a gente chama de erupção vulcânica. E na erupção vulcânica ocorre a emissão, né, é liberado pelo vulcão, é expelido pelo vulcão, 2 itens básicos: lava e cinzas vulcânicas. Nada mais é do que cinzas formadas, né, por partículas minúsculas de vidro, de silicatos, de rocha pulverizada. É um tipo de poeira, sabe? Muito densa, muito pesada. Ele atua quase que como uma lixa. Então, quando tem erupção vulcânica, não pode voar avião por perto nem nada, porque ele é muito abrasivo, esse tipo de cinza vulcânica. Então ele acaba danificando os motores muito rapidamente, os carros eles param de funcionar. A pessoa que respira esse tipo de cinza, ela vai passar mal, ela vai ter problemas respiratórios graves, causa desabamento, porque ela é muito pesada, ela é muito densa, então quando ela vai se acumulando em cima dos telhados, ele desaba, a casa não aguenta o peso, então esse é um grande problema. Mas além disso, eu tenho a lava. O que é lava? A gente vai falar sobre lava agorinha, mas antes eu quero mostrar para vocês o que é lava, e quando a gente for falar sobre magma, eu volto a falar sobre lava. Então eu quero mostrar para vocês o que é, mais um vídeo aí para vocês verem a lava. Olha só, isso é lava, tá? Lava, então, na verdade, é magma, tá, pessoal? É o magma que é o que compõe o manto, só que quando ele sai de dentro da Terra, né, quando ele sai do manto, vem para fora, ele muda de nome, a gente chama de lava, tá bom? Ela é muito quente, é basicamente rocha derretida, e isso aí por onde passar, ela queima tudo mesmo, tá bom? Então lava é uma coisa muito quente. Aqui nesse vídeo mostra inclusive essa pessoa aí, ó, esse cientista coletando algumas amostras. É assim inclusive que esses cientistas aprendem do que é constituído o interior da Terra, tá? E ele tá com essa roupa, percebe que ele tá com essa roupa aí? Com certeza tá muito quente onde ele tá aqui, então só com essa roupa que ele consegue chegar próximo e tirar, mas ele não consegue ficar por muito tempo aí ainda.
ele não consegue ficar por muito tempo próximo, mesmo com essa roupa protetora. É um ambiente que fica muito quente, tá? Muito quente. Então isso aí, ó, a erupção vulcânica, a lava, ela sendo expelida, tá? Um outro vídeo bacana que eu quero mostrar, esse aqui. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, cinza vulcânica sendo expelida, a erupção acontecendo, a lava sendo expelida do interior da Terra. Olha o rio de lava formando. É devastador, é muito, muito devastador, tá? Olha isso. Olha isso, muito quente. Isso são imagens reais, não é filme, tá? Não é coisa que você já viu no cinema. Beleza? É imagem real, é assim que acontece mesmo. Legal? Beleza. Isso é lava. A gente aprendeu um pouco sobre os vulcões. Agora vamos falar um pouquinho sobre maremotos, ou também conhecidos como tsunamis. Maremoto e tsunami é a mesma coisa. O que acontece? Maremoto, então, são terremotos que acontecem no mar, nos oceanos, né, nessa parte das placas onde você tem a crosta oceânica. Lá na crosta oceânica ocorrem terremotos nas placas tectônicas daquela região, e isso balança a água que está em cima, e aí, por causa disso, ocorre o que a gente chama de tsunamis, que são grandes ondas que são formadas pelo balançar da crosta oceânica. E aí essas ondas, elas são devastadoras. Olha só, vou mostrar um trechinho para vocês, tá? Olha só, isso aqui foi um tsunami que teve em 2012 lá no Japão. Olha onde esse navio foi parar. A 1 quilômetro de distância do porto, tá? Ele veio e ficou encalhado na terra aí. Isso aqui tudo era cidade, tudo era casa. Então, o tsunami lá que aconteceu no Japão foi por causa de um terremoto que ocorreu lá no mar, e aí formou grandes ondas. Vou mostrar um trechinho para vocês dessa devastação aqui que aconteceu. Observe. A água, ela vem muito forte, Olha esse outro trecho. A água, ela vem lavando tudo, vem destruindo tudo. Olha só. Muito triste, tá, pessoal? Muito triste. Foi um grande desastre, destruiu várias cidades no Japão nesse ano. Então, é um grande problema, né? Um tsunami. Não vou mostrar o vídeo inteiro, só para a gente ter uma noção do que é tsunami, para vocês verem. Então, a gente falou, olha só, vamos revisar aqui rapidão. Crosta terrestre, que é a litosfera, ela se divide em duas partes: crosta continental, que tem a ver com os continentes, crosta oceânica, que tem a ver com os oceanos. Ela se divide em blocos imensos de rochas, que são chamadas de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas se movimentam sobre o manto terrestre, e esse movimento, que pode ser de três tipos: movimento de distanciamento, de deslizamento lateral ou de choque, eles ocasionam o que a gente chama de formação de montanhas, terremotos, vulcões ou maremotos, também conhecido como tsunamis. Beleza, vamos lá então falar agora um pouquinho sobre o manto. Então esse foi a primeira camada da geosfera, tá? Segunda camada, o manto. O manto é a camada intermediária da Terra. Ela tem uma temperatura de mais ou menos 3.400 graus Celsius na parte mais quente. Não existe equipamento para explorar o manto, tá bom? É muito quente, então todo nosso conhecimento é relacionado a estudo das ondas sísmicas, que são ondas pela movimentação e choque das placas tectônicas. A gente obtém o que a gente chama de ondas sísmicas. Tem um equipamento chamado de sismógrafo que mede isso, e por material proveniente de explosões vulcânicas, né? Pela lava que a gente coleta quando tem erupção vulcânica, como você viu no vídeo que eu mostrei agora para você. Então, lava nada mais é do que o magma fora do interior da Terra. É o magma expelido por vulcões, tá bom? Eu já falei sobre isso com vocês aí. Legal. Então, sobre o magma, é o material que compõe o manto. Basicamente é pastoso, feito de rocha derretida e outras coisas, né? Está sempre em movimento, chamado de movimento de convecção. O
que seria esse movimento de convecção? O magma mais quente ele sobe e o magma menos quente ele desce. Então, o núcleo da Terra é mais quente, então quando o magma menos quente desce, ele acaba sendo aquecido de novo e aí sobe e fica esse ciclo, subindo e descendo aí o magma mais quente com mais frio, tá? Esse movimento é o que faz as placas tectônicas se moverem, tá bom? O movimento de convecção do magma, igual você viu na imagem aí. O manto ele é dividido também em manto superior, manto inferior. E, finalmente, a gente falar um pouquinho sobre o núcleo. O núcleo é dividido em camadas também, tá? Em regiões, chamado de núcleo externo ou núcleo interno. O núcleo externo é constituído basicamente de níquel e ferro fundidos, líquido, tá? E o núcleo interno também é constituído de níquel e ferro, só que sólido. Você pode estar perguntando, mas o Éder acabou de falar que quanto mais ao centro da Terra, mais quente é, por que então no núcleo interno, que está mais ao centro da Terra, o níquel e o ferro é sólido? Por causa da grande pressão, tá? Lembra que no núcleo tem aquele peso enorme daquela massa gigantesca de manto, de crosta terrestre, de atmosfera, tudo em cima, né? Então isso gera uma pressão gigantesca lá no núcleo e mesmo sendo muito quente, o ferro e o níquel, mais ferro, né? Eles ficam no estado sólido lá no interior do núcleo, tá? No núcleo mais interno. Claro que ninguém nunca foi lá, como eu disse, é tudo estudo baseado nas descobertas dos cientistas. O núcleo, então, é a camada central do planeta e a temperatura ali gira em torno de 3.000 a 5.000 graus Celsius, ok? 3.000 a 5.000 graus Celsius é muito quente, muito quente. Legal? Então, isso é a geosfera, tá, pessoal? Qualquer dúvida, volta o vídeo, dá uma olhadinha nesses conceitos, aproveita o mapa mental. Eu vou abrir o mapa mental todo aqui para você dar uma olhada nele completo. Aqui, ó, vou abrir ele todo para você. Dá uma olhada nele completo, ok? Dá uma olhada nele completo. Eu diminui um pouquinho aqui, você pode dar um zoom na sua tela depois. Então tá aqui, ó. Geosfera, composta por 3 camadas, tá aí a crosta terrestre, né? Todos os itens que a gente comentou. Aí a gente tem terremotos, aqui só foi o vídeo, não precisa aparecer. Vulcão e maremoto também. Aqui, beleza. Os limites. O manto, tem todos os itens relacionados ao manto, tá aí. E o núcleo, todos os itens relacionados. Bacana? Estuda, faça as atividades relacionadas a esse conteúdo e bora estudar, Padawan.